Olá pessoal, nós estamos então iniciando a nossa semana 14 do nosso curso. A gente vai chegando aqui no nosso capítulo final do curso, que é o capítulo 18, capítulo 13, né? Que é o nosso capítulo que está com o nome aqui de locação do projeto. Então esse capítulo ele é mais um fechamento do curso, todo o assunto já foi passado nos outros capítulos, e aqui a gente vai dar um fechamento do que é, né, como que a gente posiciona esse projeto geométrico da rodovia numa planta planetimétrica georreferenciada, mostrando, né, todas as situações do relevo e encaixando a estrada nesse projeto com as coordenadas geográficas, e também falar um pouquinho da apresentação do projeto geométrico e da qualidade do projeto geométrico que é necessário para que a gente tenha um bom projeto e que isso resulte numa obra, numa estrada que vai funcionar da melhor forma possível. Esse assunto que a gente vai falar então nesse capítulo eu achei interessante, e eu busquei do livro do Paulo Antas, que é um livro de 2010. Esse livro traz esse assunto exatamente com esse nome que a gente está dando, de locação do projeto, no capítulo 10. E ele vai falar aqui alguma coisa, claro que a gente fez aqui uma síntese do assunto para trazer, mas o livro está explicando bem esse assunto e está, né, explicando a necessidade aqui sobre a gente fazer a representação do desenho geométrico da estrada exatamente em cima de uma planta topográfica que esteja georreferenciado e que essas marcações sejam as mesmas, esse desenho tenha as suas coordenadas para que sejam locados lá em campo, né, em loco, esses pontos, que eles sejam materializados lá da mesma forma que a gente visualiza no projeto em planta. Então, com isso, a gente vai falar sobre esse assunto, trazendo esse assunto sobre azimudes e coordenadas. A diretriz de um projeto geométrico em planta é formada por retas e curvas. Essas retas elas se cruzam e formam-se vértices. Nesses vértices são projetadas as curvas, que devem atender aos parâmetros de projeto que depende da classe de projeto da rodovia que vai estar sendo projetado. O projeto, então, é posicionado em um sistema de coordenadas geográficas, e a partir daí pode-se calcular as coordenadas das estacas e dos pontos singulares, que são os pontos onde a gente vai estar fazendo a marcação lá no trecho, onde vai estar executando depois, onde vai estar verificando onde está passando o eixo da rodovia. Este cálculo ele é feito considerando, então, o azimuth de cada ponto de referência. Então, o que é o azimuth, não é? Bom, o azimuth, então, é o ângulo que faz um determinado alinhamento com relação a uma reta com sentido virado para o norte. Então a gente tem aqui nesse desenho mostrando, aí eu peguei já esses desenhos lá do livro do Shu-Han Lee, e aqui eu peguei da apostila que ele disponibiliza na internet. Então aqui a gente tem aqui o norte, o vértice e o ângulo que a gente chama de azimuth, e ele está indicando quanto que esse alinhamento está inclinado com relação ao norte. E aí a gente tem os vértices, que são os pontos onde vão ser feitas as curvas, onde a gente está tendo a variação da direção do alinhamento. Então o alinhamento aqui mudou de direção, nesse ângulo de deflexão aqui 1, e aqui a gente tem um ângulo de deflexão 2, mudando novamente de direção para o próximo alinhamento. A gente tem aqui esse ângulo T, que também é um ângulo que é o contrário desse deflexão, né, que vai ser 180 graus, menos esse valor aqui. E os vértices. Bom, aqui mostrando mais de perto, a gente tem aqui o alinhamento, esse primeiro alinhamento, onde a gente tem um ângulo, é o AZ01, é o azimuth que liga o vértice 0 até o vértice 1.
Então a gente tem esse azimuth aqui. Se a gente transportar isso para cá, a gente vai encontrar esse azimuth de novo aqui, é o mesmo valor. Bom, como esse alinhamento teve uma deflexão desse ângulo que a gente está chamando de I1, então o novo alinhamento ele tem um novo azimuth. Então nesse novo alinhamento a gente vai ter um azimuth AZ12 do vértice 1 para o vértice 2, formando esse ângulo aqui, que é a soma do primeiro azimuth com a deflexão desse vértice. Então a gente tem esse segundo azimuth aqui que a gente trabalha para esse alinhamento. Então a gente tem um alinhamento com azimuth, o outro mudou o azimuth. Bom, o terceiro vai acontecer a mesma coisa. A gente tem o terceiro azimuth que está marcado aqui de azul, que é o azimuth 2,3 do vértice 2 para o vértice 3. Onde a gente tem aqui uma mudança também de direção, que foi o ângulo I2 aqui, que é a deflexão, só que ela está mudando para o outro lado contrário. Então o azimuth 2,3 vai ser igual ao azimuth 1,2 somado com o I2, só que como esse I2 está no outro sentido de mudança de direção, ele entra subtraindo, formando então esse ângulo que é o azimuth 2,3. Então a gente consegue calcular os azimuths em qualquer ponto, em qualquer vértice, né, do nosso projeto, e é a partir daí que a gente vai calcular as coordenadas. Bom, sendo assim, a gente consegue calcular as coordenadas conhecendo o ângulo do azimuth. Se a gente tem uma coordenada num ponto A, onde ela vai ter um x e um y, a gente consegue calcular a coordenada num ponto B para um outro valor de x e um outro valor de y, conhecendo a distância desse comprimento e o ângulo do azimuth. Então o seno desse azimuth vai ser isso aqui sobre isso, o cosseno vai ser isso daqui sobre isso. Então a gente consegue, já sabendo o valor desse comprimento aqui, a gente consegue calcular as coordenadas do segundo ponto aqui. Então xb, né, vai ser xa mais o comprimento aqui vezes o seno do azimuth. E o y vai ser o y inicial A mais o comprimento AB vezes o cosseno do azimuth. Então com isso a gente consegue calcular isso daqui. A gente pode substituir esses valores de x e de y por valores de coordenadas geográficas, e aí a gente costuma trabalhar com as coordenadas UTM, que vão dar para a gente os valores este e norte. Bom, e aqui trazendo esse nosso conceito aqui para os nossos alinhamentos. Então a gente tem aqui um vértice que eu estou chamando aqui de PI0, que seria o ponto inicial do projeto. A gente tem um outro vértice aqui que a gente está chamando de PI1, um outro vértice aqui de PI2. São os pontos de inflexão do projeto, onde a gente tem os ângulos de inflexão, de deflexão, que é o I1 e aqui o I2, e os azimuths, o AZ01, o AZ12 e o AZ23. Né, que a gente já sabe que esse daqui vai ser isso mais isso, e esse daqui vai ser esse aqui menos esse. Então a gente consegue calcular todos esses ângulos, e a gente tem esses comprimentos, a gente consegue calcular as coordenadas de qualquer ponto, tendo uma aqui de ponto de partida. Então a ideia é a gente conseguir calcular as coordenadas dos pontos de deflexão aqui do projeto. Então a gente pode calcular da mesma forma que a gente viu lá. A gente ainda tem aqui o valor de I1 e de I2 com relação ao azimuth, e a gente também pode calcular aqui o valor do azimuth, sabendo que a tangente do azimuth é igual a relação entre a variação das coordenadas este e norte. Bom, vamos fazer agora então aqui a conta simples para poder eu chegar nesse ponto I1. Então eu vou ter a coordenada E1, que é a que eu quero calcular desse ponto, que vai ser igual à coordenada E0, somada com esse comprimento do alinhamento, que a gente está dizendo que é o L01, de 0 para 1, multiplicado pelo seno do azimuth, desse primeiro azimuth. E a coordenada norte é a mesma coisa, só que a gente multiplica pelo cosseno. Bom, com isso a gente calcula o PI1, as coordenadas do ponto PI1, né, tendo já as coordenadas do ponto PI0, e vai calcular depois a do ponto PI2 fazendo a mesma conta, ok? Só que partindo das coordenadas do ponto PI1 e utilizando o azimuth de 1 para 2. Bom, então ficou simples. A coisa
começa a mudar um pouquinho quando a gente fala de curvas. Então, quando a gente tem esse alinhamento, a gente consegue calcular as coordenadas dele, por conhecendo aqui o azimuth e conhecendo o comprimento, mas a gente vai ter uma variação aqui dessas coordenadas quando a gente entra numa curva. Então aqui a gente tem uma curva circular, mais simples, onde a gente tem aqui o ponto PC1, que é o ponto de curva, e a gente vai ter os pontos aqui, os pontos estaqueados dentro da curva até chegar no ponto de saída. Então o PC1, a conta é simples, a gente vai pegar o ponto zero aqui de partida e somar com esse comprimento, só que agora esse comprimento vai ser o que? O L01 menos a tangente externa que a gente calcula aqui, né? Conhecendo, já sabendo fazer os cálculos da curva, a gente calcula essa tangente externa. Então a gente tem esse comprimento, multiplica pelo seno para achar a coordenada este, pelo cosseno para achar a coordenada norte. Agora, num ponto dentro da curva, o que a gente vai ter que fazer é calcular a corda para esse ponto, para um determinado valor aqui de grau de curva, e com esses valores aqui também calcular o valor do que a gente está chamando aqui de deflexão da curva circular. Então a deflexão da curva circular é o grau de curva sobre 2, esse valor aqui é o grau de curva sobre 2, o desenvolvimento, que é isso que passa aqui, né, que é o desenvolvimento da curva, vai ser o raio vezes o grau de curva. Então a gente vai, por exemplo, se eu estou passando de uma estaca para outra, eu vou ter um desenvolvimento de 20 metros, ou se eu quiser andar a cada 10 metros, ou se eu estiver passando de uma estaca fracionária para uma estaca inteira, eu vou fazer a conta de quanto que vai ser esse desenvolvimento para calcular o GC, e aí eu consigo calcular o DC. Com esses valores aqui também eu calculo a curva. Então a curva vai ser o comprimento que eu tenho de passagem, e o ângulo que eu vou utilizar, que eu chamo de azimuth para esse comprimento aqui, vai ser esse azimuth 01 mais a deflexão da curva circular. Então esse valor mais esse vai dar o ângulo do norte. Então eu calculo as coordenadas nesse ponto que eu quiser aqui dentro da curva. Então eu calculo o EI, que vai ser o E, aí eu tenho que começar do ponto de curva, né? O E do ponto de curva somado com a corda que eu estou trabalhando, vezes o seno, só que agora do azimuth mais a deflexão da curva circular. E o norte é a mesma coisa, vezes o cosseno. Bom, então a gente consegue calcular as coordenadas dentro da curva dessa forma mais simples. No caso de uma curva de transição, a gente também vai fazer uma outra conta simples para poder a gente determinar as coordenadas dentro da curva de transição. Bom, da mesma maneira, a gente vai chegar nesse ponto TS1, que vai ser também multiplicado aqui pelo alinhamento menos a tangente externa, e depois vai calcular o ponto dentro da curva de transição. A gente pode calcular qualquer ponto aqui dentro, ou calcular diretamente aqui também o ponto onde que a curva de transição liga na curva circular, para continuar fazendo o trajeto lá de cima. Bom, então nesse trajeto aqui, em qualquer comprimento L dentro da curva de transição, então esse comprimento L pode estar ligando uma estaca fracionária a uma estaca inteira, ou uma estaca inteira até a outra. Então a gente vai ter os comprimentos L. E aí, sabendo esse comprimento L, que aqui a gente está colocando até o fim, né, a gente vai ter para esse comprimento os valores de XC e YC, né, já definidos lá no nosso cálculo da curva de transição. Então a gente consegue para cada comprimento L o valor de XC e YC. Esses dois valores. Bom, sabendo isso, a gente consegue calcular o ângulo de deflexão, que vai ser o arco da tangente de XC sobre YC, ok? Então a gente calcula esse ângulo aqui, e o L' vai ser o ponto aqui, a hipotenusa aqui de um triângulo retângulo. Então a gente vai ter a raiz quadrada de XC ao quadrado mais YC ao quadrado. Bom, com isso a gente tem a distância, e a gente tem a deflexão, que vai somar com o azimuth, então a conta vai ser a mesma. A gente vai pegar o valor da entrada aqui da curva, somar com o valor do comprimento, que a gente calcula através do XC e o YC, e aí pode ser qualquer um, né? Eu estou colocando aqui o valor de saída da curva de transição, mas pode ser qualquer parte aqui dentro da curva de transição, multiplicado aqui pelo seno, ou o cosseno, dependendo se for norte ou oeste, né? Pelo azimuth, do azimuth somado com uma deflexão que vai ser gerada dependendo desse valor de L que eu estiver trabalhando.
Então, com isso, eu consigo calcular para qualquer ponto dentro da curva de transição essas coordenadas. E aí depois eu vou continuando calculando. Então isso permite com que a gente possa montar uma planilha de cálculo onde a gente tenha em todas as estacas todo o estaqueamento do projeto, mais os pontos singulares, as suas coordenadas geográficas que vão ser implantadas dentro do projeto, que vão ser locadas dentro da obra.